Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Tô aqui sumidinha do canal, né? É, Como vocês puderam ver no título, eu perdi minha mãe esse ano, né? E aí eu dei uma pausa nas minhas gravações, né, gente? Pra tentar entender, não sei nem se tem compreensão tudo isso no momento assim que eu tô passando, ainda por esse momento de luta, é muito complicado, difícil de aceitar a situação, né, gente, mas eu senti que eu deveria voltar pro canal porque eu adorava estar aqui presente na vida de vocês. Então, se vocês quiserem saber da história, eu vou contar aqui como que foi tudo isso. Espero poder lembrar de tudo. Eu tô aqui com umas folhas que ajudam a eu ter um cronograma do que aconteceu, tá, gente? Então, já mete o dedo aí no like pra você me ajudar, tá? Dá essa força aí no canal, porque eu pretendo voltar agora pro YouTube novamente e é isso, gente. Bom, a minha mãe, pra quem já era inscrito no meu canal antigamente. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal era com ela, tá? E o último também, gente. Então, o que eu vou fazer com esses vídeos antigos, gente? Eu vou arquivar, eu quero começar um canal diferente nesse mesmo canal, com vídeos diferentes, com conteúdo diferente, tá, gente? Então, vamos lá. A minha mãe, gente, ela já tava idosa, né? E ela tinha pressão alta, ela era pré-diabética, e tinha a obesidade dela também, tinha os probleminhas, outros probleminhas de saúde, tá? E tinha uma hérnia, tá, gente? Essa hérnia foi fruto de uma cirurgia, né, que ela fez e não deu certo, tá? A cirurgia de apendicite. Não é que a cirurgia deu errado, a cirurgia foi até bem, né? Mas como ela não guardou o repouso, não deu certo por conta desse motivo, entendeu, gente? Então, virou uma bola, né? Era do lado esquerdo da barriga dela. E era uma bola assim gigante, gente, gigante mesmo. Atrapalhava ela na locomoção. Ela não estava mais conseguindo fazer coisas do dia a dia, básicas como arrumar casa. Ela não conseguia subir em escada. Ela não conseguia andar de carro por causa do volante, né, que machucava a hérnia dela porque estava bem grande. Andar também, correr jamais, fazer exercício físico também não conseguia. Para andar, estava andando de andador. A gente começou a perceber que ela estava perdendo as forças da perna e ela mandou instalar barras em casa, né? Em todo lugar, assim, na cozinha, no banheiro, no quarto dela. Então, assim, ela, às vezes, quando ela travava de verdade, aí ela usava cadeira de roda. Então, assim, tava difícil, sabe? A locomoção dela por conta da hérnia, eu creio, sabe? Ela chegou a fazer fisioterapia, tava ajudando ela, mas quando se achava que tava funcionando alguma coisa, piorava muito as coisas, sabe? Então, é isso, sabe? Ela tinha essa hérnia. Bom, ela chegou a fazer uma cirurgia nos dentes, eu creio. Gente, tudo assim é suposição, porque a gente não sabe direito o que aconteceu, tá? E ela chegou a fazer uma cirurgia nos dentes dela, ela precisava tirar, né, pra fazer o canal. E essa cirurgia, vou olhar aqui a data, ela fez dia 19 de janeiro de 2022. Então ela fez a cirurgia, tirou o dente, começou a fazer o canal e aí ela começou a se sentir muito mal. Ela teve que tomar anti-inflamatório e antibiótico, tá, gente? E aí nada parava no estômago dela, parece que ficou sensível, sabe? Então ela tava vomitando bastante, tá? Um líquido verde escuro, ela não tava se sentindo bem, tudo que ela comia não parava, a água não parava. E ela achava que era o emocional dela, porque ela era uma pessoa muito emotiva, né? Então, assim, se ela via notícia ruim, ela se emocionava, ela começava a ficar triste com aquilo.
e ela achava que era o emocional dela, então ela tomava chá de boldo, mas nem o boldo parava e tava tomando remédio, o remédio não parava. E ficou aquela situação complicada, né, gente? Nisso, assim, além dela sentir a dor do dente, ela tava sentindo a dor que eu falei pra vocês, na hérnia, ela sentia muita dor no estômago, na barriga em geral, tá? Então ela tava tomando dipirona, tava sentindo dor, gente, ela tava gritando de dor, vocês não têm noção do que acontecia. De noite, quando o bicho pegava mesmo, sabe? Ela gritava tão alto, gente, que os vizinhos acordavam. Os vizinhos vinham na porta de casa perguntar se eu precisava de ajuda. Aí eu falei, não, gente, ela tá medicada, né? Porque o médico tinha passado pra ela remédio pra dor, remédio antibiótico e anti-inflamatório por conta do tratamento dentário. Mas mesmo assim não tava fazendo efeito, né? Então eu comecei a ficar desesperada, sem saber muito o que fazer, porque a gente que é filho, a gente queria que doesse na gente e não doesse nos nossos pais. E para quem não sabe, eu já não tenho mais o meu pai faleceu, né, no ano de 93, e depois disso minha mãe resolveu não casar, então minha mãe era viúva, tá? Então aqui em casa, como vocês já viram, era só minha mãe, eu e a minha filha. E claro, as minhas cachorrinhas. Gente, aí foi o seguinte, né? Ela fez essa cirurgia dia 19 de janeiro. Logo em seguida foi o meu aniversário, dia 17 de fevereiro. Eu não filmei nada pra vocês, gente, porque ela não tava bem, sabe? A gente foi num restaurante aqui na cidade. Vocês acreditam que ela ficou o tempo inteiro em pé? Porque ela sentia dor e ela não queria sentar, porque pra sentar ela sentia dor. Por exemplo, eu fui pro restaurante, ela foi no carona. Foi uma dificuldade para ela sair do carro. Chegou no restaurante, ela não queria sentar na cadeira porque ela sentia dor para levantar. Então ela preferiu ficar o tempo inteiro em pé, em consideração por ser o meu aniversário. A gente ficou lá. Eu tava incomodada porque eu não queria ficar muito tempo lá com ela em pé. Mas assim, por isso que eu não quis filmar pra vocês, já tava tudo muito complicado. Às vezes eu fazia alguns stories no meu Instagram, mostrei pra vocês o tanto que tava complicado as coisas. Eu não tava entendendo. Enfim, gente, o meu aniversário foi em fevereiro. Logo que a gente saiu do meu aniversário, ela começou a passar mal, né? A comida não foi, tá, gente? Porque a mesma comida que eu comi, a minha filha comeu e eu comi. Então, não foi a comida, inclusive, de uma franquia. Eu não vou falar o nome do restaurante, mas é um restaurante super conhecido, tem franquias no mundo inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso mesmo, gente. Então, não foi nada de errado com a comida, tá? Ela começou a passar mal, vomitava sem parar. A gente supõe que ela já estava com uma infecção hospitalar devido ao dente. Porque o que aconteceu, gente? Quando ela foi tirar o dente, ela precisou fazer a radiografia do dente e ela falou assim pra mim, olha, eu achei estranho, filho, o jeito que tiraram a radiografia, não usaram luva. Aí eu falei, ai mãe, besteira. Eu pensei assim, só que ela ficou com aquilo na cabeça, né? Ela fez a cirurgia, ela não relatou nada de estranho, ela falou até que o lugar que ela fez a cirurgia, gente, foi tudo na rede pública, tá? Ela relatou que o lugar que ela fez a cirurgia é um lugar muito limpo, mas o lugar que ela fez a chapa lá, a radiografia, não tava limpo, a mulher não tava usando nada assim, luva. E o dente dela já estava exposto, tá, gente? Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu, tá? E, assim, é difícil falar o que aconteceu, se ela pegou alguma infecção hospitalar na hora que ela foi fazer o tratamento do dente. A gente não sabe, tá, gente? Então, foi meu aniversário, dia 17 de fevereiro, tá? Como ela começou a passar mal, ela realmente passou mal 3 dias, vomitando sem parar. Gente, um líquido escuro, verde escuro de verdade, com um cheiro bem forte, tá? E aí eu falei pra ela, olha, eu vou ter que te levar no postinho, porque não tá dando assim, você tá gritando de dor, você não para de vomitar, nada para no seu estômago, isso tá errado, sabe? Vocês podem falar, ai, demorou demais pra levar ela. Gente, ela não queria ir, minha mãe é contra ficar indo em médico, ela só vai se estiver morrendo, e praticamente ela tava morrendo, ela morreu.
E assim, gente, ela deu entrada no postinho, eu levei ela no postinho aqui perto de casa, tá? Postinho que eu falo, gente, às vezes na cidade de vocês, postinho só de vacina. Aqui na minha cidade, o postinho é muito bem equipado, sabe, gente? Então, não é um qualquer postinho, sabe? Eles têm médicos lá, equipe de enfermeiros, tem a parte da farmácia, uma grande equipe de médicos, o corpo médico muito grande, tá? Então, ela estava bem amparada na medida do possível por ser público, né, gente? Ela não tinha condições de ter nada particular, nenhum plano particular. Então, eu levei ela no postinho, né? A médica do plantão que minha mãe chegou lá pediu alguns exames de sangue e eles já quiseram deixar minha mãe sobre observação para ver por que ela estava vomitando, ver como é que ela ia se tratada dali em diante, o que eles iam medicar, o que ia sair no exame de sangue, tá? E no exame de sangue acusou que ela estava com uma infecção. Eles só não sabiam onde que era, se era uma infecção urinária, se era uma infecção no sangue, eles não sabiam onde que era. E o exame, gente, para sair alguma coisa sobre infecção, segundo eles, é demorado, tá? Eles têm que fazer um exame de cultura e a cultura demora para sair o resultado, tá? Não é uma coisa que sai em horas. Segundo eles, demora um pouquinho, né? Eles para fazer a cultura, enfim, gente, demorou para sair os resultados dos exames. Então ela deu entrada dia 6 de março e no postinho e eles já ficaram muito preocupados com a quantidade de vômito que ela tava lá, sabe? Ela deu entrada na cadeira de roda, ela não conseguia andar. E aí colocaram ela na maca infelizmente tiveram que... Gente, eu vou falar um termo que eu não sei se eu estou falando certo, por favor, não me julguem, tá? Eles colocaram uma sonda nela, gástrica, né, pra ver a quantidade que ela tava vomitando, tá? Então, o vômito, em vez dela jorrar o vômito, vinha no canudinho e saía no saquinho. Por que isso? Porque eles queriam ver o que tinha, qual que era a cor, qual que era o volume. Então, eles fizeram isso, tá? Ela sofreu muito pra colocar essa sonda nela, tá? É muito desconfortável. Eu estive lá com ela quando tava fazendo isso. E assim, gente, como eu disse pra vocês, eu sou sozinha, eu levo a minha filha, eu busco minha filha tudo na escola sozinha. Eu tinha uma rotina de levar e buscar, de fazer tarefa, e eu tinha que conciliar com a minha mãe no hospital, uma idosa, né? Como que eu ia deixar ela lá sozinha? Eu não me sentia bem deixá-la sozinha. Eu também tinha minha filha, eu também não me sentia bem de deixar minha filha sozinha. Não temos nenhum parente aqui em Uberlândia para poder ajudar, então ficou muito difícil. Amigos estavam tentando ajudar na medida do possível. Em ocasião, eu tenho um vizinho que é do meu lado, que é um anjo, sabe? Eu perguntei se ele podia buscar minha filha no colégio, eu levava ela, né? E ele buscava, então foi muito útil isso, sabe? Mas eu sentia que eu tinha que voltar pra casa, né, gente? Eu sentia que eu tinha que voltar pra casa pra fazer tarefa, dar comida pra minha filha e dormir em casa, né? E aí minha mãe ficava muitas vezes no hospital sozinha. Aí eu conversava com outras pessoas que minha mãe tava dividindo o quarto, né? Na verdade ficavam 3 pessoas, minha mãe mais 2, né, pacientes. E perguntava se podia dar uma olhadinha na minha mãe, né? Se acontecesse alguma coisa, se pudesse me ligar, que eu ia correndo, é bem próximo aqui da minha casa, o posto. Eu saía correndo, né? Se acontecesse alguma coisa de emergência, gente. E assim foi por um bom tempo, né? A minha mãe tem 2 irmãs que não moram aqui na cidade, né? Uma mora numa cidade bem próxima, mas também é idosa, e uma outra mora no Mato Grosso do Sul, muito longe. E também é idosa, então eu não podia falar para elas ficarem lá com a minha mãe, gente, porque não convém, né? Um ambiente hospitalar, idosa, a gente sabe que tem todo essa coronavírus, aí o vírus ainda não parou, enfim, gente, eu não podia fazer isso com as minhas tias, tá? Não era legal, não queria incomodar ninguém, mas chegou numa situação que eu já tava ficando exausta, eu não conseguia mais. Às vezes eu ficava até meia-noite, né, no postinho, e voltava para casa às 5 horas da manhã para ficar com a minha mãe. E aí tentava conciliar, fazer o almoço, levar minha filha para a escola, e assim, tava muito cansativo, tava puxado, mas
eu faria tudo novamente pela minha mãe e inclusive acho que eu fiz muito pouco. Se eu pudesse ter feito mais, eu faria. Então, gente, eu tô olhando aqui, saiu um exame dela que ela tava com uma infecção urinária, tá? Então, ela tava com dificuldade de fazer o xixi dela, eles colocaram também a sonda na urina, né, no canal dela, e era muito difícil ver minha mãe com tantas coisas, sabe? Tinha um na boca, tinha um saindo pelo xixi, era muito difícil eu ver aquilo, sabe, nela. A minha mãe sempre foi muito alegre, muito feliz, e ver a minha mãe sempre em cima de uma cama é muito triste, gente. Você vê que do nada a pessoa fica daquele jeito, assim, na cama, na maca, né? É muito triste. Então, eles viram que ela tava com infecção de xixi, tá? Então, eles começaram a tratar. E tava com uma infecção hospitalar, tá? Eles me falaram que ela tava com infecção no sangue. E eles me falaram que a infecção que ela tava era uma coisa muito séria. E o nome da bactéria era Acinetobacter. Se eu estou falando errado, não sei, tá? E eles estavam já dando antibiótico, mas o que acontecia? Ela não estava reagindo bem. Eles davam antibiótico, ela passava mal, vomitava, atacava o fígado dela, né? Então ela tinha que tomar um remédio para não vomitar e daí fez o efeito, ela tomava o antibiótico e isso foi parando os rins cada vez mais, né? Então, ela não foi isolada em momento nenhum no quarto do postinho. Eles falaram pra mim que ela tava com acinetobacter. Eu não tenho nada escrito aqui, mas eles falaram pra mim que era isso. Eu não estou inventando, eu não tirei esse nome de lugar nenhum, tá? E eles me instruíram que eu poderia pegar por contato, então por saliva, por sangue. Eles me falaram que eu sempre tinha que estar usando álcool 70, o avental, luva, toda vez que eu entrasse em contato com ela. Eu fiquei, sinceramente, muito assustada com tudo isso, sabe? E confesso que eu também não tava nem tomando cuidado direito, porque às vezes ela queria tomar um banho e eu ajudava ela no banho, porque ela tava com catéter, tava com sonda, então assim, eu esquecia, gente. O amor fala mais alto, eu digo assim, porque eu não pensava que ela tava doente, que poderia pegar, eu só queria ajudar ela. E é claro que ela, igual eu falei pra vocês, ela tinha uma equipe de médicos, enfermeiros, os enfermeiros, umas graças que davam banho, ajudavam ela sempre. Então, enfim, gente, às vezes eu só queria ajudar, ela me pedia ajuda e eu não ia negar, tá? Então, por conta dessa infecção hospitalar, eles resolveram transferir minha mãe para um hospital mesmo aqui em Uberlândia, tá? E aí, ela deu entrada, né? Aqui eu não vou ter o dia que ela entrou. Ah, tá, dia 12 de março, ó. Dia 12 de março que ela entrou. E aí, ela foi pra lá pra fazer exames. Então, ela fez um ultrassom do abdômen, tá? Então, gente, eu não sei onde que eu tinha parado de ter falado pra vocês. Acho que eu tava falando sobre o exame que ela fez. É porque eu tive que colocar o celular pra descarregar o arquivo, que o celular já tava lotado, a memória, tá? Então, vamos lá. Se não me engano, eu tinha falado pra vocês que ela tinha feito um ultrassom. Não, gente, ela, na verdade, eu tô me corrigindo. Ela fez a tomografia computadorizada, tá? E não acusou nada, porque eles estavam desconfiados que o intestino dela estava ocluído, tá? Tô lendo aqui o que tá na alta hospitalar. Então, como não tinha nada, não deu nada, aparentemente nada, nos exames dos órgãos internos dela, não tinha por que manter ela lá no hospital, vocês acreditam? Então, ela recebeu a alta, tá? Para tratar em casa uma infecção hospitalar. Para mim, infecção hospitalar se trata no hospital.
Gente, eu não tô aqui pra ficar julgando como foi o procedimento, é só a minha opinião, tá bom? Ela entrou dia 12 de março e recebeu a alta dia 15, tá? Então ela veio pra casa toda feliz, mandou áudio pra todo mundo, que ela achou que ela tava bem, gente, porque uma pessoa que recebe uma alta, ela acha que ela tá bem, né? Mandou o WhatsApp, o áudio pra todo mundo, falando que ela tava bem, que ela não tava mais no hospital, né? Porque assim, vocês imaginam, né, gente? Ela já tava um bocado de tempo no postinho, né? No hospital. Então recebeu alta, pra gente foi motivo de alegria, né, gente? E aí, não foi bem assim, tá? Ela começou a se sentir mal novamente, dor novamente, vômito novamente. Então, assim, gente, eu acompanhei, tá? Eles deram os remédios pra ela. Deram não, deram a receita pra ela comprar, tá? Os antibióticos. E de dor também, caso houvesse, tá? Pra ela comprar, porque na farmácia aqui da cidade, farmácia popular, né, que pega os remédios gratuitamente, para esse tipo de infecção hospitalar que ela estava tratando, não tinha, tá, o remédio. Então ela teve que arcar do bolso dela. Aí o que que aconteceu? Ela comprou, tá? Então ela tava tomando certinho, gente. Eu acordava de madrugada para ver se ela tava tomando certinho, gente. Ela estava tomando sim certinho. Eu acompanhei tudo, tá? Então, como ela teve alta dia 15, tá? Ela começou a passar muito mal novamente. E no mesmo dia eu tive que levar ela de novo no postinho. Ah, por que no postinho e não no hospital? Porque esse hospital aqui em Uberlândia, que é o hospital municipal, ele não aceita entrada, é só transferência, tá? Então não adiantava ir lá, porque eles não iam aceitar. Ela tinha que passar novamente pelo postinho, ser avaliada novamente. E caso eles achassem necessário, eles transferiam ela novamente para o hospital, tá? Então, ela deu entrada novamente no hospital no mesmo dia, na madrugada, tá, gente? Eu levei ela no carro gritando de dor. Eu dirigi ela gritando do meu lado de dor. Ela não conseguia nem entrar no carro. Quem ajudou foi esse vizinho, que é um anjo. Então, gente, é isso. Ela deu entrada lá no hospital, no postinho. Começaram a investigar, dar remédio cada vez mais fortes pra ela, tá? E mesmo assim não tava adiantando. Aí o que que aconteceu, gente? Como ela entrou dia 15 no postinho, aí aconteceram várias coisas, tá? Eu já tinha ligado para as minhas tias, que são irmãs dela, e eu tinha explicado a situação, que tava muito difícil, tá? Eu falei assim, gente, eu não sei, eu não vejo a cara dos médicos. Eu acho que eles estavam me escondendo alguma coisa, eu não sei, eu tava desconfiada, os remédios não estavam fazendo tratamento, né? O PCR dela que indicava lá no sangue infecção só tava aumentando, então ela tava resistente ao antibiótico. Como que ia tratar uma infecção hospitalar sendo que ela tava resistente ao antibiótico? Como que ela ia sobreviver dessa? Então, assim, eu não sei o que que eu fazia. Eu chamei um apoio porque eu precisava, né? Eu conversei com as minhas tias. Prontamente, ambas resolveram vir para a minha cidade, né? Então, elas vieram porque o médico queria fazer uma cirurgia na minha mãe. Foi assim, né? Eles estavam desconfiados que tinha alguma coisa no intestino da minha mãe, né? Por causa da hérnia dela. Então, como ela deu entrada de novo no postinho de saúde dia 15, teve uma situação que aconteceu dia 19, gente, que eu achei que eu ia perder ela, né? Ela, de madrugada, começou a passar mal, os batimentos cardíacos dela tava muito baixo, né? E eles colocaram a minha mãe numa sala, é tipo uma UTI, sabe, gente? Eu não podia entrar lá, eu não sabia o que estava acontecendo, é tudo trancadinho, é só a minha mãe e os enfermeiros. Então ia ficar um enfermeiro sempre monitorando minha mãe. Eu tentava dar uma espiadinha assim na porta, mas não tinha muita informação. Eu via que ela estava bem, mas a cara dos médicos e dos enfermeiros eu não gostava daquilo, sabe? E foi quando as minhas tias chegaram, né?
A minha mãe, ela tava muito confusa, gente. Às vezes, claro, né, ela tava dopada também de tanta droga, né, de tanto medicamento que eles estavam dando pra ela. Eu conversava e ela não tava bem, gente. Ela não respondia direito às coisas. Eu não sei se é por conta dos remédios, se é pela situação, a falta de oxigenação no sangue. Eu não sei, gente. E aí eles deixaram ela essa noite, né, de observação na UTI. Eles não me deixaram entrar, eu tive que ficar com ela lá o tempo inteiro no hospital, mesmo no postinho, mesmo eu não podendo entrar lá na sala, né? E aí já transferiram ela novamente pro hospital, tá? Porque eles resolveram fazer novamente a tomografia do abdômen, né? Ok. Nessa ocasião, a minha mãe estava acompanhada de uma cuidadora, porque as minhas tias resolveram colaborar financeiramente, né? E, e ter uma cuidadora ficando com a minha mãe de madrugada, né? E aí eu perguntei pra cuidadora se ela queria me ajuda, né? Ela falou, não, eu sou experiente, eu consigo fazer a transferência dela aqui, porque a primeira internação da minha mãe no hospital eu tava junto, né? Mas a segunda tava já com a cuidadora da minha mãe, né? Lá no hospital, mas ela é um amor, ela conseguiu. Ela que me ligou, na verdade, eu já tava em casa com as minhas tias, né? Que já tinham vindo de longe, né? Então tava recebendo elas enquanto minha mãe tava no hospital com uma cuidadora. Então a cuidadora me ligou, falou que ela tava sendo transferida e eu pensei, beleza, né? Então, gente, ela internou, tá? Ela internou novamente no hospital, entrou dia 20, tá? E aí resolveram fazer novamente o exame. E nesse exame, gente, ela fez um exame errado, mas a gente não sabe se foi errado ou se foi bom a gente saber, né? Ela fez um exame de coração lá e deu que o coração dela era maior. Mas isso não tem nada a ver, sabe? Eu não creio que foi a causa da morte, né? Ela ainda tava com a infecção hospitalar, gente. Ela tava tomando remédio, morfina, que é o remédio de dor muito forte, tá, gente? E mesmo assim, ela tava gritando de dor. Teve um enfermeiro do hospital municipal, tá? Um enfermeiro-chefe, eu não vou falar o nome dele, que ele falou pra mim que minha mãe tava com dor psicológica, porque era só dar morfina pra ela que ela parava de gritar. E assim, gente, é muito triste, sabe, ver isso das pessoas. Achar que a gente tava lá passeando. E ela tomava morfina e ela continuava sentindo dor, tá? Então, assim, ela fez novamente, tá? O exame e aí o médico veio conversar comigo, tá? Ele falou que os rins dela já estavam paralisados, que ela ia ter que passar por uma hemodiálise, mas que como ela estava com infecção no sangue e não estava curando, ela estava travando essa batalha contra a infecção hospitalar. E além de tudo, eles estavam achando que tinha alguma coisa nela porque acusou uma infecção nos órgãos dela internos e que eles precisavam fazer essa cirurgia para ver se a hérnia dela, eles estavam desconfiados. Eles achavam que a hérnia dela estava enclausurada. Eu não sei se é essa a palavra certa, tá, gente? Então eles tinham que fazer a cirurgia para verificar o intestino dela, o que aconteceu, se tava alguma coisa estourado, eles estavam achando que tava alguma coisa estranha por dentro. Por isso que a infecção não parava, porque não adianta tratar uma infecção sendo que você não sabe de onde que tá vindo o foco da infecção. Eles tinham que abrir e fazer uma cirurgia exploratória, sabe? E o médico me falou que ela não tinha muitas chances de sobrevivência, tá? Pelo estado dela de saúde, por ela ser obesa, por ela ser pré-diabética, por ela ser idosa, por ela ter pressão alta, por ela tá com os rins paralisando, tá? E é isso, gente. E eu falei, cuida da minha mãe como se você estivesse cuidando da sua. Eu só tenho ela só tem a minha, eu não tenho outros irmãos. E é isso.
E aí ele falou assim que o caso dela era muito sério, tá? Então ele resolveu dia 21, tá? Ela entrou dia 20, fez o exame da tomografia no abdômen, tá? Com contraste. E ele agendou a cirurgia pra ela, tá? Agendou. E ele falou assim, eu tava só esperando sair um leito, tá, de UTI, ela vai ficar na UTI. A gente não sabe quanto tempo que ela vai ficar na UTI, porque a gente precisa monitorar. Ele falou que as primeiras 48 horas eram muito complicadas após a cirurgia, tá? São muito críticas. E era pra mim ficar sempre alerta com o telefone na mão, caso alguma coisa acontecesse, tá, gente? E ela fez a cirurgia, tá? Ela já não tava bem. Eu não tinha coragem de falar pra ela que ela ia fazer cirurgia porque ela era contra, tá? Sabe, gente? Eu cheguei a falar pra ela, mãe, eles vão querer fazer cirurgia em você. E ela falou, não, eu quero receber a alta e morrer em casa com dor. Perto das minhas cachorras, da minha neta e da minha filha. E eu falei assim, mãe, por favor, faz a cirurgia, porque eu acho que há esperança, sabe? Eu confio nos médicos, eu confio em Deus. E eu sei que vai tudo se encaminhar. É uma fase ruim, e às vezes ela podia fazer cirurgia, sair bem e usar uma bolsa de colostomy o resto da vida, mas eu queria cuidar dela. Eu falei, por favor, deixa eu cuidar de você. Você sempre cuidou de mim, eu cuido de você. Vai ser um prazer cuidar de você. E ela não queria, muito orgulhosa. Mas o médico me falou que a situação dela, ele não precisava da autorização da paciente para fazer a cirurgia, porque era um caso de vida ou morte, e que também não precisava da minha autorização para fazer a cirurgia, né? Então, nem autorização da família e nem da própria paciente ele precisava, porque era uma situação complicada e ele ia fazer a cirurgia, tá? Então, eu falei para ela, pro médico, dá a notícia que você vai fazer a cirurgia só quando for pegar ela para levar pro centro cirúrgico, porque eu não tenho nem coragem de eu me despedir dela falando, mãe, eu te amo. E ela não me respondeu, porque ela tava dopada com muito remédio. E eu falei, eu vou em casa pegar a roupa e eu volto depois. Mesmo sabendo que ela ia pra UTI, que eu nem ia ver ela praticamente direito, porque UTI tem tudo rigoroso, né, gente? Então, é isso. Ela não me respondeu e tá tudo bem, gente. Eu acho que ela tava dopada, literalmente. Na ocasião, eu tinha uma tia mais velha da minha mãe, né? A irmã mais velha da minha mãe, uma tia minha, que ficou em casa e a minha mãe era a irmã mais nova, né? E a do meio ficou com ela lá no hospital enquanto eu voltei pra casa. Ela não ficou sozinha, tá, gente? Eu só voltei pra casa, almocei e voltei lá pro hospital, tá? E ela tava lá com a minha outra tia. E a cirurgia ficou agendada pra meio-dia, tá? E o médico falou que era uma cirurgia muito complicada, que eles iam abrir pra ver, né? E que ia levar umas 5 horas mais ou menos. Então eu fiquei lá esperando todo esse tempo, eu e minha tia, tá? Como a cirurgia começou 1 hora da tarde, né? Quando foi 3 horas da tarde, o médico apareceu. E eu pensei, deu alguma coisa errada, porque se ele falou que ele ia aparecer, eram umas 5 horas de cirurgia, não tá batendo. Aí eu falei, fala logo, ela morreu. Aí ele falou, não, ela não morreu, a cirurgia foi bem. Quando a gente abriu, o intestino dela tava necrosado. Então a gente tirou boa parte do intestino. Se ela voltasse, se ela voltar a sobreviver da cirurgia, ela vai ficar com o intestino curto. Ele disse que tirou boa parte, que ela ficou bem pequenininho no intestino e ela ia ter que viver fazendo uma dieta específica, né? Dieta líquida e pastosa. Ela não ia ser a mesma pessoa, tá, gente? Gordinha do jeito que ela era, tá? Então, enfim, ele falou que fez uma lavagem nela, tá? Porque tinha fezes dentro dela. O intestino dela tava perfurado. Como? Eu não sei.
E ele falou que ela estava em observação, estava bem, na medida do possível, na UTI, que eles tinham terminado a cirurgia, que ela ainda estava sedada. E para ela não falecer na mesa de cirurgia, ele não tinha fechado ela estava aberta. E que quando ela melhorasse, estabilizasse, ele ia voltar com ela para a mesa de cirurgia para fechar ela. E ela tinha dado uma parada cardíaca durante a cirurgia, mas eles conseguiram reverter. E é isso, eu vim embora pra casa porque eu não podia fazer mais nada. Ela tava na UTI sendo monitorada. Eu vim embora com a minha tia. Quando foi quase 5 horas da tarde, me ligaram do hospital novamente, falando pra mim lá. E eles não passam informação se ela tinha falecido. Eu fiquei desesperada, peguei a minha tia novamente, fomos pro hospital. As duas tias quiseram ir pro hospital e aí só me falaram, não, é porque eu queria saber, o médico te passou todas as informações de como foi a cirurgia, do risco dela. Eu falei, passou, mas ela morreu? Eles falaram, não. Eu achei que ela tinha morrido, gente. E não, ela não tinha. E aí eles deixaram a gente entrar na UTI, não tava no horário de visita, mas eles deixaram a gente entrar, só pôde entrar 2 pessoas. Eu entrei com a minha tia mais velha e fui eu também. Eu vi minha mãe dentro da UTI, sedada. Conversei com ela. Ela já não tava mais com a hérnia. E eu conversei com ela. Eu sei que ela não tava ouvindo, ou tava, eu não sei. Eu falei, eu implorei, eu fiz uma oração. E eu falei, mãe, deixa eu cuidar de você. Reage. Mas se quiser descansar, você tá livre pra ir embora. E aquilo eu senti um calor muito forte, sabe? E eu fui embora. Junto com a minha tia da UTI, né? Ela tava sendo monitorada. E vim embora pra casa. E aí, 9h30 por aí, o meu telefone tocou, né? Do hospital novamente. E eu já sabia. Na verdade, eu tava lá no fundo, no quintal de casa, e eu comecei a chorar loucamente, tentando afastar tudo de mim, dos pensamentos negativos. E eu senti o cheiro do perfume da minha mãe, e a minha filha até falou, mamãe, não faz isso. Porque eu queria cantar a música da Marília Mendonça, Estrelinha, e minha filha falou, mamãe, não faz isso. Pode atrair coisa ruim. Eu falei, não, eu sei que ela já faleceu. Eu senti o cheiro dela, sabe? Do perfume dela. E aí, praticamente passou uns 15 minutos, meu telefone liga. E toda a minha família tava fazendo prece de Caritas aqui dentro de casa, eu não sabia, sabe? Enfim, gente, meu telefone tocou. Essa aí é minha cachorrinha latindo. Peço perdão se estiver atrapalhando no vídeo. Mas eu vou continuar mesmo assim, tá, gente? E eu fui com a minha tia mais velha pro hospital. Minha filha ficou em casa junto com a minha outra tia do meio. E aí chegou lá, eles me falaram que ela tinha falecido por conta de uma parada cardíaca, tá? E é isso. Dia 22 de março, às 9h45, o amor da minha vida faleceu. Virou estrelinha. Gente, eu vou parar o vídeo. Eu achei que eu ia dar conta, sabe? E aí fomos pra casa, não conseguimos descansar, passamos na funerária para agendar a data que seria o velório, na verdade o horário, né? E é isso, postei nas redes sociais da minha mãe, que o celular dela ficou
comigo, postei no Facebook, no status do WhatsApp, ela não usava Instagram, e é isso. Comuniquei a todos, a minha cabeça estava a mil, e é isso, gente. Ela foi enterrada aqui na minha cidade, e é isso, sabe? É inacreditável tudo o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Não sabemos se foi a infecção hospitalar do dente, se foi a hérnia, se foi outra coisa, se ela tinha outra coisa, um câncer, porque ela estava tomando remédio fortíssimo para dor e morfina, né? E não sentia bem. E a gente não sabe, gente, não sabe, tá? Eles colocaram a causa da morte, tá? Como parada cardíaca. Vou ler aqui pra vocês rapidinho o papel que me deram, tá? Eles colocaram que foi infecção, causa da morte, infecção, no local abdômen, POI de laparotomia exploratória, eu creio que seja cirurgia, abdômen agudo inflamatório, necrose de alças mais peritonite fecal, choque séptico de foco abdominal, LRA-AKIN, não sei, gente, falar isso, 3, não sei se é A15, se é AKIN3, não sei, nem quero saber. Insuficiência respiratória aguda, obesidade mórbida, paciente gravemente enferma, com DVAs em elevada vazão, em analgesia, mantendo RASS5 em POI de laparotomia exploratória, evoluindo com acidose metabólica grave e refratária, sem condições de intervenção devido à instabilidade hemodinâmica importante. Evoluiu com PCR em assistolia refratária e medidas realizadas. Constato óbito às 21h45. Tá, mas isso aqui, gente, é tipo um laudo, né, que eles me dão aqui do hospital, mas no atestado de óbito tá como parada cardíaca, tá, gente? E é isso. Então, assim, respondendo perguntas, vou parar com o canal? Não, gente, eu não vou. Eu só estava me respeitando, respeitando o meu luto, respeitando o luto da minha filha. Não estamos passando por momentos fáceis, né? Claro que é uma perda significativa para nós. Ok que ela faleceu lá no hospital, mas eu tive que cuidar de roupa, de pegar a roupa para ela, para enterrar, mexer com as roupas da minha mãe para doação, que eu já doei, gente. Já mexi nas roupas dela. Inclusive, tô dormindo no quarto da minha mãe, né? A cama dela eu doei, sapatos eu doei. Eu sei que ela, como uma boa pessoa, ela adoraria que eu doasse as coisas dela, e eu doei de fato. Tem algumas outras coisas que eu quero vender para ver se eu faço um dinheirinho, mas que não necessariamente são delas, né? Dela. E é isso, gente. Foi um período difícil, está sendo um período difícil. Tem períodos da saudade que fica insuportável, que eu fico super borocochô. Não é nada de depressão, gente, é o momento do luto mesmo. E tem dias que eu tô feliz e tá tudo bem. Tentar levar a vida, tá, gente? Então, ela faleceu em março, né? E abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Já se passaram aí 6 meses da morte dela. Que eu consegui voltar aqui com insistência dos meus amigos pessoais. Volta pro canal, volta pro canal. E aí tô fazendo isso. Não só por eles, por mim também, que eu gostava muito de postar. Gostava muito de estar aqui. E vai ser assim, gente. Os outros vídeos que eu tinha no canal eu vou arquivar, porque eram vídeos que a minha mãe aparecia.
E não que eu queira me livrar e não lembrar dela, é uma forma que eu encontrei de me autocurar, gente. É isso, sabe? A gente vê a melhor forma que a gente se encaixa para tentar sobreviver depois de uma grande perda, tá? E para quem me seguiu nas minhas redes sociais, também viu que eu perdi a minha avó paterna também esse ano, tá? A minha mãe faleceu em março e a minha avó em junho. E assim, gente, não é fácil, tá? É um momento complicado, mas tô aqui. Obrigado por vocês terem me escutado até agora, tá, gente? Chorei, tá? Eu não queria, mas também não seria, não saberia como que eu ia reagir a tudo isso. Mas eu não quero mais falar sobre isso. Passou. Não quero ficar me prolongando aqui. Espero que eu tenha contado tudo pra vocês certinho. Se eu esqueci de alguma coisa, eu não vou voltar a falar nisso, tá? Espero passar uma página, fechar esse livro, começar uma nova história. Eu só vim contar pra vocês, tintim por tintim, o que aconteceu. Porque eu queria mesmo, sabe, gente? Às vezes pode ajudar alguém que tá passando por isso, ou que passou por isso. A única coisa que eu posso falar é: se acalma, que Deus te conforte e que dias melhores estão por vir. É o que eu creio, é o que eu quero. E é isso, né? A gente sabe que uma hora todo mundo vai partir. A gente só não tá preparado, né? Mas é isso. A gente veio aqui para cumprir uma missão, chegou a hora, a gente vai embora. E é isso, né? Então, sou muito grata aos meus familiares que me ajudaram, porque não foram todos, né? Mas as minhas tias, parte de mãe, me apoiaram 100%, estão me apoiando em tudo. E sou muito grata aos meus familiares, aos meus amigos. Nessa hora que eu descobri quem realmente são meus amigos, e eu sou muito grata por isso, sabe? E é isso. Também gostaria de agradecer a minha filha. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas que fique aqui registrado o meu amor e gratidão também, gente. Ela tem me ajudado muito a superar tudo isso. Ela é uma guerreira de verdade, tá? Então é isso, gente. Eu vou continuar assim no canal, vou postar assim. Não sei qual que vai ser a frequência de vídeos, tá? Espero que seja uma sequência legal. Vou mudar o nome do canal. Eu vou fazer um Instagram só pra vocês novinho, pra vocês me seguirem por lá, tá? Já vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, os links. E é isso, gente. Ai, eu precisava falar sobre isso, sabe? Foi como tirar um peso das minhas costas. Um beijo, gente. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Fique com Deus, tá?